A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Estamos começando Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, quem é o nosso entrevistado desse dia? Hoje, Alex, a gente vai entrevistar Marília Pocuí Craô. Né? Ela é estudante aqui na UFT, faz o curso de Engenharia Florestal e é estudante indígena e está também à frente da organização dos Jogos Indígenas da UFT. Os Jogos são da UFT, né? Sim. Que estão na sua segunda edição, né, dos Jogos. Marília... Não, muito bem, muito bom. Tá. Seja bem-vinda e é um prazer tê-la aqui conosco. E nós vamos tratar desses jogos, né? O tema central também. Mas antes, nós queríamos falar um pouquinho para quem nos assiste sobre você, sobre a sua chegada aqui na cidade de Gurupi. Você pode também, se quiser falar um pouquinho sobre a etnia, né, do teu povo. E só antes de começar, rapidinho, desculpa, Marília. Só para não cometer a injustiça, tá, Alex? Agradecer também aos parceiros, né? Antes de começar, sim, Alex está empolgado. Que esse podcast só é possível graças à parceria da UFT com o curso de jornalismo da Unig. E vocês podem acompanhar o podcast pelas redes sociais, no Instagram, Fala Consciência PDC, e também no canal do YouTube, né? Também Fala Consciência PDC, tá? E, novamente, a gente queria agradecer, Marília. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Ótimo. Muito feliz de estar aqui, né, pelo convite, e poder falar um pouco em relação da cultura, né, em relação também dos jogos. E falar um pouco primeiro do meu povo. Minha aldeia ela fica concentrada ali no município de Lagoa da Confusão, a Delta Caiurá. Hoje a gente está num território que ele é provisório no momento. Estamos esperando a demarcação da nossa terra, que depois, mais para frente, a gente vai falar em relação do Ministério dos Povos Indígenas, que vai dar uma engajada bastante boa em questão de territórios que não foram demarcados ainda. E eu saí do meu território para estudar quando eu era pequena. Na minha aldeia não tinha escola, hoje a gente já tem escola. E desde então eu fico fazendo traslado cidade, comunidade, porque eu sempre quis estudar, né? Estou aí na graduação, entrei na universidade, curso de engenharia florestal, tive bastante dificuldade. Quando me perguntaram por que você quer cursar engenharia florestal, eu sempre falava assim, principalmente por causa da questão do meio ambiente, né? Eu sou raizeira, trabalho bastante com ervas medicinais, então eu tinha todo o conhecimento tradicional, mas eu não tinha o conhecimento científico, então eu queria me aprofundar mais, entender... É um curso que tem relação, né? Que tem relação. Tanto que eu quero me especializar em produtos florestais não madeireiro, a fim de usos medicinais também. Só que um dos maiores dificuldades que eu encontrei, que eu não conhecia muito sobre o curso, a questão da matemática me pegou. Que eu entrei achando assim, não, vou estudar só o meio ambiente, só árvores, tudo, ecossistemas e tudo. Aí mais prática. Só a prática, mas a parte do cálculo me pegou. De engenharia tem que ter cálculo. E eu tive um estudo muito fraco, meu ensino médio. Quantos anos você veio, Maria? Pra cá? Começou a estudar? Assim, que veio, né, do território. Do território? Eu tava com 8 anos, quando fui pra cidade. Foi até cedo, né? Porque tem alunos que já vêm praticamente quando vêm pra universidade, né? Mas foi porque na minha comunidade não tinha escola. Eu vim com 8 anos pra estudar e fiz ensino médio, tudo, terminei. Sim. E aí ingressei na universidade. Entendi. Mas hoje os alunos da minha comunidade, eles saem mais quando vem para fazer faculdade, porque hoje já tem escola. Mais adulto, né? Mas então, aí você estava falando da matemática? Tanto eu tive um estudo, meu estudo ele foi muito defasado, né? Eu vim ver regra de 3 na universidade, eu não sabia que existia, foi para mim foi
Tipo assim, então, é uma das grandes dificuldades de alguns alunos que são indígenas, que hoje eles cursam o ensino médio dentro da sua comunidade, né? E depois vêm para a cidade só para fazer a universidade. Eles têm essa grande dificuldade porque o ensino ainda é muito defasado, sabe? E tem uns alunos aqui no campus que teve aluno que teve que trocar de curso para não jubilar pela questão que ele tinha dificuldade na matemática e na interpretação de português, porque ele sempre falava a língua mãe dele e aprendeu muito pouco português. Então, é uma das grandes dificuldades do estudante indígena que cresceu dentro do seu território vir para a cidade para fazer faculdade. E no caso teu, você falou que veio para cá mais nova, né? Então... Sim. Aí você relata a dificuldade, imagina aqueles que ainda não... Que vieram depois, né? Né? E além de que tem toda a questão do contrito cultural, é muito diferente do que a gente vive aqui, do que a gente vive na aldeia. É completamente diferente. A questão de vivência, comportamento das pessoas dentro da cidade, comportamento dentro da aldeia, é um choque cultural muito grande que se tem. Com certeza. Por exemplo, assim... uma coisa de diferença. Somos muito unidos dentro da comunidade, né? E aqui a questão, assim, de às vezes você precisar de alguém, aí já entra a questão também que influencia muito do preconceito quando se vem o indígena, aí às vezes tem um coleguinha da faculdade que você quer, não, você pode me ajudar num trabalho, eles ficam meio assim, não sei o quê, então você se sente um pouco excluído. Entendi. Na comunidade a gente é muito abraçado por tudo. As pessoas se ajudam. Se ajudam muito, entendeu? E aqui tem muito essa questão, não só dentro da universidade, mas fora também. Quando chega um indígena que tem o estereótipo que as pessoas dizem, esse tem cara de índio, né? Chega em um comércio, qualquer outro local, as pessoas já olham diferente. Certo. Então tem toda uma apreensão de, é sujo. Tem gente que acha que tem um preconceito. Quando você fala assim que lá na comunidade são bem amigos, né, integrados assim, isso são todas assim, é uma cultura de todos os povos, as etnias, ou particularmente a tua, que você... Na verdade... Uma característica geral, quer dizer, nesse sentido? Geralmente, todos os povos indígenas, eles têm muita união. Existe, sim, contritos internos dentro da comunidade, né? Infelizmente, todos nós somos humanos, né? Sim. Tem os contritos, mas eu sempre gosto de falar assim, tem aldeia... Que tem contrito com aldeia X, aldeia A mais X. Só que quando a gente vai pra luta, quando a gente vai pra Brasília, acampamento Terra Livre, esse tipo de coisa, né? A gente se une. São as pessoas que têm contrito contra as outras, mas lá pegam na mão, cantam junto, batem um maracá, vai à luta. Então tem a questão assim, é um bem pra todos, vai beneficiar todos nós, é algo que eu posso ajudar? Ok, deixa as nossas diferenças de lado. E aqui na cidade, eu não gosto de você, ok, tchau, adeus. Olha mais. E assim, isso eu acredito que exista também dentre os não indígenas, não só por preconceito, né? Eu digo assim, sempre que você pega uma cidade cada vez maior, as pessoas são mais distantes, né? Cidade pequena, o pessoal se ajuda mais. Se ajuda mais. Mas tem essa questão também, né? Eu já percebi, porque até dentre os alunos, né? Tem aluno que não ajuda tanto o aluno que é indígena. Então você vê que tem essa cultural, assim, né? Da cidade. Cidade maior é assim. Cidade maior, cada um por si. Então, as aldeias, particularmente, elas tendem, né, a ser harmoniosas. E quando há uma causa maior, eles se integram para poder, obviamente, né, conseguir seus anseios, né? Para a melhoria dos povos. Muito legal. Eu ia até te perguntar qual é a dificuldade, né, do estudante, mas já a matemática e também isso, né, essa questão. E você percebe assim que existem iniciativas aqui dentro da instituição para ajudar? Assim, iniciativas de professores ou
da própria instituição? Anteriormente, assim, quando eu fiz meu primeiro ingresso na UFT, que eu entrei em 2010, só que eu tranquei por motivo de saúde, passei algum tempo trancada fora, tranquei a matéria, né? Eu retornei em 2017/2, colo grau agora, esse é o meu último período. E quando eu iniciei, os primeiros períodos que eu fiz, era muito difícil. Aqui, pra gente, questão... professores preconceituosos, alunos preconceituosos. Eu sofria preconceito por dizer que era indígena e pelo pessoal achar que eu não tinha cara de indígena. Então, era pelos dois fatos. Como assim, você? Não, é índio. Aí depois eu olhasse, não, você não tem cara de índio. Eu perguntasse assim, o que é uma cara de índio para você? Faz, né? E o que é uma cara de índio para você? E só que hoje, a partir das lutas e de professores que foram percebendo que há essa necessidade e a luta do coletivo estudantil indígena também mudou bastante. A universidade ela tem acolhido bastante, tem feito ações, tem a comissões de ações afirmativas dentro da UFT, a qual eu sou membro também, que faz todo esse trâmite de estar ajudando os alunos, o que está precisando, o que a gente pode ajudar. Agora mesmo aqui no nosso campus, as professoras estão com um projeto aí de dar aula da língua portuguesa para os alunos que estão com dificuldade. A gente tem um ingressante agora que ele entende muito pouco, que ele está no 2º semestre de português, e ele está tendo bastante dificuldade, então a gente está vendo que está tendo esse acolhimento da universidade, né? Que sempre a gente batia na tecla. Não adiantava a universidade abrir as ações afirmativas, as para alunos indígenas, sendo que ela não tinha capacidade de acolher. Não tinha estrutura. E hoje tem se modificado bastante. A universidade ela tem corrido atrás, tem tentado de todas as formas, para cá, para ali, tá ajudando. E a gente vê que a UFT hoje, dentro do Brasil, é uma das universidades que ela tem mais abrido a mão, assim, questão de acolhimento indígena. Que bom, importante. E você tem muitos da tua comunidade que está aqui? Tem crescido o interesse? Porque acaba que você é uma pessoa, uma líder, no sentido assim de sempre vai ser falado, né? Na Caraô tem a Marília lá na UFT. A gente acaba assim sendo um exemplo, bons exemplos, o que é bom, né? E você tem percebido um aumento aqui devido a essa coisa que a própria UFT está proporcionando aos poucos, como você falou? Tinha aumentado bastante o número de estudantes indígenas dentro da universidade. No início da pandemia, estavam com um número de 32 alunos indígenas no nosso campo. Durante a pandemia, e com os cortes de bolsas, que alguns alunos eles se mantêm simplesmente com a bolsa, que é a Bolsa Permanência MEC, a gente teve um número de evasão muito grande. Hoje a gente está com 8 alunos dentro da universidade. De 32. Em Gurupi. 32 para 8, é? De 32 caiu para 8. Bastante. 8 matriculados, né? Tem que ver a frequência, né? Também tem isso. Por causa da questão orçamentária. Fruto, né, dos últimos 4 anos. E os demais campos também, como eu sou liderança, eu faço parte também da comissão do ENEI, que é o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, eu represento o estado do Tocantins e a região norte. Então, eu sempre tenho as informações de outro campo, que quando a gente tem esse encontro, que acontece uma vez por ano, a gente leva as informações do que a gente pode estar fazendo para resolver as coisas, os problemas. E os outros campos, eu percebi, buscando essas informações, que também tiveram queda muito grande. Justamente por causa disso. Você representa na Amazônia Legal, o Estado Tocantins? Isso. E tem esses encontros anual, assim? Sim, anualmente. E a cada ano acontece um determinado lugar. Um determinado lugar. Esse ano vai ser na Paraíba, vai ser na aldeia do pessoal do povo potiguara. Então é na própria aldeia, né? Esse ano vai ser na aldeia. Interessante. E os últimos 3, na verdade, que tiveram foram em aldeia e outros foram em universidades. E você falou que é quando? O ENEI vai ser em outubro. Outubro, né? Outubro. Sim. Legal. E falar um pouquinho dos jogos, né? Que a gente tá indo para a segunda edição. As curiosidades iniciais
que tínhamos... A gente fala depois? Depois vamos trocando agora as... Já que a gente tá falando de eventos... É que eu tava querendo, Lucas, na verdade, aproveitar que ela falou da pandemia, cara. Não, é verdade. Eu queria só tirar uma dúvida. Para você relatar, como é que foi esse período? Da pandemia, os estudos? Foi muito difícil. Porque me parece que 32 para 8... aliado com a questão sanitária, também pode ter sido alguma coisa. Foi muito difícil a questão das aulas. O primeiro período ficou parado, né? E fiquei comunidade, cada Você estava no primeiro período? Não, sim, o primeiro período da pandemia. Tá. Quando iniciou, mas você estava no início também, né? Não, estava já, mas já tinha caminhado. Aí, quando as aulas retornaram no período da pandemia, foram aulas online. Aí foi que pegou a dificuldade para todos, a questão das aulas remotas. Aí os alunos, eles foram para suas comunidades, a aldeia não tem... Esse é o ponto. Internet, a questão foi essa, não tem internet. Mas aí às vezes contrataram um pacote de internet, não funcionava tão bem, caía a internet no meio da aula. As provas, que você estava fazendo as provas eram todas virtuais, enviar a prova... ficava sem internet, o professor reprovava porque não tinha como. Você ia dizer que, não, caiu, eu tô sem internet. Não era uma matéria só. Não era uma matéria. Várias matérias, né? Aí o professor falava assim, não, mas você tá com desculpa, você não quer assistir a aula e não sei o quê. Às vezes até poderia ser, mas a maior dificuldade pra gente era essa. Eu mesmo reprovei os 2 períodos da pandemia em 2 matérias porque eu fui pra comunidade. E a internet lá estava terrível. Para enviar as provas não conseguia assistir às aulas e foi uma das grandes dificuldades. Eu tive uma aluna, era da Biotec, aluna indígena, e ela tinha muita dificuldade em seminários, em disciplina de seminários. Ela tinha muita dificuldade, assim, por conta disso, tudo isso que você relatou, né? A internet. E aí lá na comunidade, lá na aldeia, lá tem um lugarzinho da internet? Como é que funciona isso? Hoje na minha aldeia tem internet, que é em uma casa, né? E o meu primo, que é na casa do meu primo do vice-cacique, ele disponibiliza a senha para os demais, aí assim, 3 horas para cair uma mensagem no celular, esse tipo de coisa, porque muita gente usando o sinal já é fraco, né? E muita gente usando e acaba que fica muito pesado. Então é terrível. O pessoal gosta de ficar, né? Nossa, novidade, né? É novidade. Coisa todos nós temos novidade, né? Acaba que rouba um pouco do tempo da gente. E que os povos originários, né, sempre tem essa vocação de estar na natureza, em contato com a natureza, aí a tecnologia está também colocando no seu lugar, né? Então esse foi o ponto que... E você sabe, Alex, talvez a Marília já tenha acompanhado, mas eu já vi nas redes sociais também, né? O pessoal que coloca a sua rotina, né? Sim. Hoje a gente tem muitos influenciadores indígenas que usam as redes sociais para falar da luta, para falar da questão da cultura, hábitos alimentares, pinturas, como que é. Mostra comida, só que as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas rebatem muito, falando assim que a gente está perdendo nossa cultura por usar um celular, por ter uma rede social. Aí eu falo assim, não... Então tá usando as duas coisas, né? Para poder também levar os anseios, né? E a cultura que é, né? Parece que eles querem... Tem gente que quer que o indígena continue, né? Alheio, assim, isolado, né? Isolado, nada. Eu escutei uma frase quando eu ingressei na universidade de um professor, que eu não vou citar o nome, que ele falou assim: universidade não é lugar de índio. Índio, para ser, a gente tem que estar no mato. Então, às vezes, isso pesa muito. É verdade. Entendeu? Porque o que diferencia o indígena do não indígena é a cultura. É nossa cultura. Não é porque eu vou estudar ou ter uma profissão que eu vou deixar de ser indígena. Não é porque um chinês vem para o Brasil que ele vai deixar de ser chinês. Exatamente. Entendeu? Então... Porque um piauense, um mineiro... Eu sempre sou mineiro, de Minas Gerais. Mas eu estou aqui em Tocantins, né? Tem as suas
histórias, né? Essas histórias, você ainda gosta de um queijinho, né? De algumas coisas que é da sua cultura. Não deixou. Exato. Então as pessoas às vezes não entendem isso. Preconceitos, né? Chatos, né? Preconceitos chatos. E desconhecimento, né? No final das contas é porque o Brasil não se conhece, né? Eu já escutei umas coisas aqui também, viu, Alex? Por ser do Piauí, o pessoal do Tocantins falando assim, não, você não volta não pra Teresina. E olha que os índices de Teresina são bem relevantes, né? Sim, né? sim, com certeza. Muito forte, né? Cidade bem maior, o estado é bem mais... E que a gente percebe, hoje no Brasil a gente tem mais de 300 povos, né? No Brasil, mais de 200 línguas falantes. E o Brasil não conhece praticamente nada da história do próprio Brasil. Entendeu? E é bem complicado isso. Nós aprendemos muito na última vez que a gente fez o podcast, né, no ano passado. Nós tivemos contato com a professora Marcilene, lá da Unirg. E ela é pesquisadora da área, né? E aí foi uma conversa muito legal, inclusive tem gravado no Spotify. Eu tirei até algumas dúvidas com ela, né? Você lembra, Alex? Eu tirei dúvidas como eu poderia abordar os estudantes indígenas. Foi, nós conversamos muito, nós aprendemos muito, sabe? Sim. Sobre o cotidiano, sabe? E inclusive está no Spotify, depois você pode escutá-lo lá. Dá uma olhadinha. Especial Sick Tag, né? O especial Sick Tag foi de onde que surgiu mais o nosso interesse aqui do podcast Fala Consciência. Mas... vamos falar dos jogos agora? Bora dos jogos. Depois a gente volta. Depois tem uns assuntos aí. Marília, então conta pra gente um pouquinho sobre os jogos indígenas. Como foi que surgiu essa ideia, né, de criar esses jogos? Então, os jogos indígenas surgiu da ideia de uma conversa que os estudantes indígenas teve com o professor Tavares, né? E ele já tinha em mente de fazer algo em relação aos jogos ou algo assim. E vamos agora para a segunda edição dos jogos. E foi uma forma que surgiu no nosso campus, né? Ele vai ficar sendo sediado sempre aqui, no campus de Gurupi. Foi uma forma, na visão do professor Tavares e dos demais que acompanham ele, de fazer com que a comunidade externa, né, e a comunidade não indígena da universidade pudesse conhecer a cultura dos estudantes indígenas que tem aqui no campus e fora do campus. Então, para fazer também questão de fazer a união, né? Porque sempre as pessoas às vezes falavam assim, a gente vê sempre só o grupo dos indígenas ali quietinho, indígena andando com indígena, a gente vê só eles ali montinho, né? Sim. Então tem que fazer a questão de abraçar, integrar, né? Fazer fazer essa integração. E a troca de cultura, as pessoas, os outros estudantes, conhecer como que é nossos jogos, como que é nossa cultura, e poder participar juntamente com a gente. Se divertir, né? E se divertir, que é o principal, né? Alegria. Um dos principais objetivos. Então, é isso, essa troca de cultura, abraçar, a gente abraçar o não indígena, o não indígena, né? E eles abraçar a gente, indígena, e todo mundo fazer essa unificação. Tocar, né? Tem as músicas também, né? Os jogos vai ser agora no mês de maio, né? Do dia 3, 4 e 5. Dia 3 a delegação vai estar chegando, vai ser na primeira semana do mês de maio. Aí 4 inicia os jogos, né? Pela parte da manhã, vai percorrer o dia todo. Aí vai ter corrida de touro, arco e flecha, cabo de guerra, vai ter luta corporal e futebol. E essas categorias são atividades que se faz na comunidade, né? São atividades que se faz na comunidade. Para cá, para mostrar e integrar. Para integrar. E o jogo é só entre indígenas? Não, a gente fez a unificação, fizemos um edital, né? E no edital, para fazer o time, tinha que ter, no mínimo, 3 indígenas e demais não indígenas, que é justamente para ter essa troca de cultura, né? Para ter essa integração. Proposta, né? Então, os times vão ser compostos por indígenas e não indígenas jogando no mesmo time. Legal. Aí vai vir os campos, aí compete-se campus contra campus, né? Aí tem o time feminino e o masculino. Você fala campo, eu não entendi, vai ser para campus? Campus contra campo. Campo de Grupi contra Porto, contra Raias, vai vir os times de lá. Da UFNT não, né? Ou não. Da outra vez ainda estava... Não foi ano passado, ainda não teve, não. Entendi.
Então só os campos da UFT de Porto Nacional e demais Palmas, enfim. Quantos atletas aí, no caso competidores, vocês estão imaginando? E com base no que já teve, né? Na primeira versão. Esse ano vai ser bem mais, só que infelizmente tivemos que restringir somente 2 times por campus, né? Que ano passado veio mais de um time, né? Aí vai vir 2 times por campo, um masculino e um feminino. Por causa da questão que a gente ainda está no início, a questão de... o controle. Né? O controle. Os alunos vão ficar hospedados aqui na própria UFT, questão de alimentação. Recurso não está fácil, vocês sabem, né? Então, demanda muito recurso para isso. Então, a gente está aí supondo que vai ter, assim, uns... Deixa eu ver... Vai vir uns 40, uns 50, mais ou menos. Mas e de várias etnias, de várias etnias. Diferente. Mas aí só competidores? São só competidores. O pessoal da aldeia não vai vir, não, né? Tá aberto, vai vir um time, se eu não me engano, de Arraias ou Porto. Desculpa, eu não tenho a informação correta aqui no momento. Muitas coisas. Mas vai vir um time desses 2 locais que eles vão vir só para estar acompanhando, que é de indígenas. Não vão competir. Porque público, né? Aí vai ter apresentações culturais, né? Cantos, pinturas, vai ter exposição de artesanatos também. À noite vai ter feirinha de alimentação. No último dia vai ter show, vai ter um forrozinho. Tá vendo? Tem a parte também tem interação. Da festa. Tem interação. Então é um evento assim, não é só... Tem toda a parte cultural, né? Tem toda a parte cultural. Não vai ser só os jogos, não. Tem a parte cultural, vai ter as danças, os cantos, vai ter a pagelância no final dos jogos, tudo. Então tem toda a parte cultural dos 2 lados. Muito bom. Não sei se você acompanhou, Marília, porque você falou muito do professor Tavares, né? Que inclusive foi a nossa primeira entrevista aqui. Eu vi a entrevista dele. Você viu? Eu vi. E ele já está propondo um outro... já está propondo outro assunto. Outro tema. Mas legal. Você tocou no assunto aí, acabou que era um ponto também, a gente pode envolver junto com os jogos também. Eu lembro que você fez aqui no auditório, no anfiteatro, né? Exposição sobre... você falou que agora vai ter também nesse dia, né? Sim. Conta sobre essa atividade que você tem sempre feito aqui no campus. Eu sou artesã desde muito pequena, né? E depois que eu vim para a cidade, eu percebi que tinha alguns editais de cultura e eu sempre gostei de participar para estar demonstrando para as outras pessoas sobre a minha cultura, né? Então, o que eu trago da comunidade, todo o meu conhecimento, eu produzo as peças, eu faço pinturas, esculturas em argila, madeira, em palhas, né? E sempre eu estou fazendo as exposições. Agora eu fiz a exposição aqui, aquele tempo, na UFT, e não depois foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado. Eu já fiz outras após... Tá passando tão rápido. Tá passando muito rápido. Eu fiz outras exposições e agora eu farei uma novamente aqui nos Jogos. E é uma parte da minha cultura que eu prezo muito, a questão do artesão, né, dos artesanatos. Então eu trabalho há muito tempo com isso e eu faço peças e... A maioria é só sobre encomendas, né? Também agora já tem um portfólio. Inclusive você organizar. Tem um Instagram, né? Tem um Instagram onde eu divulgo minhas peças e tudo. Se quiser aproveitar o espaço, já falar desse E eu vou trazer essa exposição, estou criando umas peças, vou trazer essa exposição agora para os Jogos. No dia, né? Para o dia dos Jogos. E a maioria hoje dos indígenas é uma parte dos indígenas que são estudantes se mantém na questão dos artesanatos. É o que complementa a nossa renda de ficar na cidade. Então, desde que você veio para cá, você conciliava os estudos e o trabalho, né? Sim. E você vende pelo Instagram? Eu vendo pelo Instagram e em casa eu tenho uma mini lojinha em casa. Eu sou massoterapeuta, tenho um espaço de massagem em casa, também trabalho com terapias indígenas. Faz tudo. Faz tudo. Tá certo. Eu trabalho com terapias indígenas, eu tenho uma mini lojinha em casa dos meus artesanatos e também faço acompanhamentos espirituais, que eu trabalho com pagelância, esse tipo de coisa. Certo, interessante. Então, Instagram?
É M-Kraô. M-Kraô. Kraô é a etnia. É a etnia. Que você pertence. Interessante. Quer tocar nesse mesmo assunto? Fica à vontade, tá? Então tá, queria perguntar esse aqui, né? Eu tô curioso aqui. Tá? Então pode falar um pouquinho dentro do que você, né, sua cultura, o que representa. Esse aqui é o maracá. Se tiver outros também, você pode falar um pouquinho pra gente. Esse aqui é o maracá. Esse aqui ele é feito de uma cabaça, mas se faz também de coco, né? É um dos nossos instrumentos musicais que a gente usa quando vai cantar, e é também um dos nossos maiores instrumentos espirituais, quando a gente está fazendo nossos rituais, nossas curas, pagelância. Como é que seria você tem uma musiquinha aqui para cantar? Tenho sim. Para mostrar para nós? Para mostrar? Boa. Chakanaimua, 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 segure akare konna, emahe, emahe, he, 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 he. Opa, que legal. Interessante demais. Então a gente usa ele para curas, né, também, quando a gente está fazendo nossos rituais, essa pagelância, e ele também é um som musical. Eu vi que quando eu pedi para você falar aí, você parou um pouquinho, né, concentrou. Sim, tem que ter a concentração. Né? Interessante. E aproveitando que nesse tópico, você faz esse ritual, assim, que momento assim do dia? Sempre à noite, sempre de manhã, ou qualquer hora, assim, que faz? Pra gente, pra minha cultura do meu povo, cada povo tem uma cultura diferente, né? Pra minha cultura do meu povo, a gente usa o horário da força, ou meio-dia ou 6 horas. Geralmente são às 6 horas quando eu vou fazer minhas orações. Finalzinho da tarde. Finalzinho da tarde, no pôr do sol. Vou fazer minhas orações, vou agradecer pelo dia, ou buscar algo, buscar uma orientação. É que eu tenho um local que eu sento, que eu canto, que eu fumo meu cachimbo, que é xanduré, o xanduca também. Certo. Então tem e você falou que... Lucas, é porque eu vou ter não, pode... Tem muita coisa que eu estava pensando aqui. Tem hora que os pensamentos batem. Sai a mesma pergunta. Mas o que me chamou a atenção também na hora que você estava falando, e você falou do horário da força. O que é isso, assim? Porque meio-dia e 18 horas é considerado o horário da força. É considerado da força porque pra gente é o horário em que a espiritualidade ela está aflorando. Mais forte. Tá mais forte. Em função da natureza? Da natureza. Isso a cultura, a comunidade sente, né? Percebe? Isso. Meio-dia é a mudança da parte da manhã para a tarde, né? Então finaliza um ciclo para entrar o outro. A espiritualidade vem e recebe. Aí a tarde das 18 é o final da tarde para entrar a noite. Finaliza outro ciclo, a espiritualidade vem e recebe tudo ali daquela parte da tarde para entrar a noite. Entendi. Aí esse ritual é ou um momento ou outro, ou os dois? É um momento ou outro. A palavra ritual é isso mesmo? A palavra? Pra mim pode falar ritual. Mas pode, né? Tem outro nome melhor, não? Não. É ritual mesmo. A gente quer aprender, né, Alex? A gente está... Ritual, pagelância. Alguns povos se identificam como pagelância. E o cachimbo? O cachimbo, ele é espiritual. Às vezes as pessoas perguntam, cachimbo da paz? Não. Cachimbo... só por causa da música, né? Cachimbo da paz, chamavam muito cachimbo da paz para os indígenas norte-americanos, né? Para nós, indígenas do Brasil, que usam cachimbo, ele é mais para a questão da espiritualidade, quando alguém vai fazer nesse momento de oração, de reza, buscar algo, uma orientação, um pedido, agradecer alguma coisa ou fazer uma cura. Fazemos cura também com a fumaça do cachimbo. A pagelância também, que é soltada do cachimbo, né? Com as nossas rezas, com a fé, ela cura, ela faz a limpeza espiritual. Então tem toda essa questão espiritual. E assim, a gente usa aqui, eu uso o fumo de rolo puro, né? Que é ele é enrolado no mel.
tabaco, né? O pessoal chama por tabaco, chama de fumo de rolo, né? Que você pega as folhas do fumo. É o mesmo, né? Pega a folha do fumo, enrola no mel e bota pra secar. Lá, né? Tira, E coloco ervas que são ervas de cheiro que tem conotações espirituais e medicinais. Por exemplo, eu uso alecrim, mamacadelo, carapiá, e assim vai indo, dependendo do dia, da finalidade. Se é para uma cura, eu boto a erva tal. Se é para proteção, a erva tal. Se Mas é só pra... alguma erva que provoca algum efeito? É porque tem muita gente que pensa, né? Tem muitas pessoas que pensam que o cachimbo, ele deixa você dar viagem, como fala por aí. Dá o barato. Não, o cachimbo, ele não dá viagem. Porém, se você fumar ele e você não tiver uma preparação, se você não tiver concentrado, você pode passar mal. Você entonta, você pode chegar a vomitar. Teve pessoas que já pegaram um cachimbo meu e foi fumar, já desmaiaram. Bem, né? Por causa da questão, ele é muito forte espiritualmente. Então, você leva um baque muito forte. Mas questão de dar ideia, de viajar, dar o barato, não dá barato. Isso, rapidinho, Alex, isso muda de acordo com a etnia, o tipo de fumo? Muda. O princípio básico dos cachimbos é o fumo, né? O tabaco. Mas a questão das ervas muda muito de etnia para etnia. Mas também, pelo que eu imagino aqui, uma forma que eu estou imaginando, também o fato da concentração, né? Sim. Porque representa um momento de contato, né? Com a sua oração. Né? Com a espiritualidade. Então, isso traz uma força. Uma força muito grande. Uma força. Então, quando a pessoa que não está ligado a este... aí vem a força, né? Vem a força, tá justamente. Vem a força e ela é bastante forte. É muito forte. Por causa da ancestralidade, né? Um contexto maior. A gente não fuma cachimbo igual as pessoas fumam cigarro por vício. Eu dei vontade de fumar o cigarro. Eu dei vontade de fumar o cachimbo. Não, a gente fuma por uma necessidade, ou por um ritual, um momento de buscar uma resposta de algo, agradecer alguma coisa, buscar alguma cura. Tem os momentos. Então isso lá na aldeia é todos os dias nos horários das 12 horas e às 18, ou assim, determinado dia na semana para a aldeia para todos fazerem isso? Não, é um dia a dia, né? É um dia a dia. Um dia a dia. E cada indígena tem sua forma. Tem indígenas que não fazem uso do cachimbo, por mais que sua etnia tenha o costume. Certo. Porque, como que eu vou explicar? Eu nasci com o dom de pajé, né? A questão da espiritualidade, de ver coisas, de ouvir coisas que outras pessoas, esse tipo de coisa. Trabalhar com curas. Então, quem usa mais são as pessoas que trabalham mais com espiritualidade. Entendi. Mais destinado a teu dom, né? E esse dom de cura tem a ver com essa parte de raiz que você havia falado? Também. Tem a cura pela fumaça do cachimbo e dos cantos do maracá. E tem as curas que são pelas garrafadas, que eu sou raizeira, né? Que são as medicinais, né, indígenas. Então, tem as duas formas. E assim, que tipo de garrafadas? Assim, tem vários tipos, né? Imagino. Tem de vários tipos, mas eu trabalho mais para garrafadas, questão de coluna, pessoas que são diabéticas, que têm alguma necrose na pele com dificuldade de curar, né? Mulheres que são inférteis, questão de gravidez, tanto que eu já publiquei 2 artigos já em relação... Era outra pergunta que eu ia te fazer. Em relação a isso. Eu fiz um estudo com... Eu fiz um estudo com 32 mulheres que tomaram minha garrafada. 3 delas já tinham feito até inseminação in vitro e não tinham engravidado. E com minhas garrafadas elas conseguiram engravidar somente com o tratamento da garrafada. Esse estudo foi com algum professor? Como é que foi isso? Sim, eu publiquei esse trabalho meu juntamente com o professor Gabriel Zanata e a professora Thelma. Ah, tá. Você aceita mais? Não, obrigado. Então, assim, você busca também, tá fazendo esse tipo de estudo, né? Pegando o que você conheceu da sua cultura e confrontar, né? Fazer questão científica mesmo, validação. Validação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Pra gente, na minha cultura, quando o raizeiro, ele vai extrair uma raiz, uma casca, o que seja de uma árvore, tem os momentos. Ou 5 horas para 6 horas da manhã, né? Ou à tardezinha das 17 para as 18 horas.
que é o momento da gente fazer a coleta. Cientificamente, quando eu entrei na universidade, que eu vi descobrir isso, cientificamente, o melhor momento em que a árvore ela tem mais xilema e floema correndo é pelas partes da manhã, das 5 às 6 e das 17 às 18. Então, o melhor momento, né, cientificamente, seria para você extrair uma casca que ela teria mais extrativos. E para gente que eu não tinha esse estudo, que foi me passado do meu bisavós, era o melhor momento que era aquele, porque a casca ia estar mais forte, ou a raiz ia estar mais forte. Provavelmente já foi muitas tentativas, né, para ele saber que horário. Então, é o que eu busco na universidade, é isso, entender o conhecimento meu, né, tradicional com o científico, e para poder trabalhar melhor, entender questão das medicinais e questão de tudo. Sim, é porque eu acho interessante isso, assim, tem muito, até puxando para a área da química, né, Alex? Tem muita gente que trabalha com produtos naturais, né, óleo essencial, por exemplo, e eles buscam, porque assim, você não vai sair testando tudo quanto é extrato, né, assim, como, né? Porque dá muito trabalho, né? Aí eles buscam justamente esse conhecimento, né? Já pegam conhecimento indígena ou sei lá, da população não indígena também, mas de alguma planta, eu já vi também de sapos, né? De veneno de sapo, pessoal, toxinas, né? É bem legal, porque nem sempre funciona, mas dá muito resultado interessante. Mas é daí que sai sim as grandes descobertas, né? Tem muita coisa aí que... É um caminho muito bom mesmo. Que ajuda bastante, interessante. Voltando no que você falou, que tem o dom da espiritualidade, né? Mas tem outros lá da comunidade quais são as outras que faz uso, assim? As vocações. As vocações, vamos dizer. Ou só o cachimbo a questão do meu povo a gente usa o cachimbo. Tem povos que e a gente faz também aplicação de rapé. Não sei se vocês já viram falar em rapé. Que é do cheirinho? Por nariz, né? Isso, só que o nosso é bem diferente desse que vendem aqui na rua, né? A gente mesmo que produz, ele é um pouquinho mais forte, a gente faz a aplicação dele, tem um aplicador que é feito de bambu e é ritualístico também, ele é para cura, para pessoa se limpar e ela entender algumas questões que ela está passando no momento na vida. É muito forte. Inclusive, eu quero fazer aplicações de rapé aqui nos jogos indígenas. Lucas. E algum povo tem a questão da aplicação de rapé, aí tem a ayahuasca, tem a jurema, e assim vai. A ayahuasca é famoso, né? A ayahuasca é bastante famoso. O pessoal tem falado ayahuasca, né? Eu já ouvi falar. O pessoal tem falado muito. Assim, mas é só superficial. Eu, assim, eu não tenho muita propriedade de falar do assunto, mas o que eu sei, eu vou falar. Ela é uma bebida que ela é usada para medicina, né? Espiritual, né? Indígena. E ela faz além da cura no corpo, ela faz a cura na alma. E tem a ligação com o espiritual. Ela te ajuda a enxergar várias coisas. Só que o problema que hoje está acontecendo com a ayahuasca é que as pessoas vão dentro da comunidade para participar do ritual, elas veem o preparo e hoje elas estão vendendo, o não indígena está vendendo a ayahuasca por valores exorbitantes, né? E eles estão fazendo de qualquer forma, as pessoas estão indo tomar ayahuasca no oba-oba, porque se ela não tiver a forma, ela tem todo um ritual para ser que feita. Eu falei anteriormente. Né? Se ela não for feita conforme as pessoas mais velhas fazem, tem todo um ritual, toda uma forma, tem toda a quantidade de fazer, elas têm propriedades que as pessoas elas ficam dando viagem, como diz você. Tem gente que passa mal. Tem gente que passa mal, tem gente que viaja e não consegue mais voltar. Então, por isso que eu tô te falando. Já vi e hoje eles têm banalizado bastante a questão da ayahuasca, estão vendendo aí. Por causa não tem a questão da quantidade certa, isso. Né? E é uma apropriação cultural, né? Porque é feito no momento ritualístico dos povos indígenas e a pessoa aprende aquilo e sai ganhando dinheiro. Tem muitas vivências hoje em dia, o que mais você acha aí na internet são vivências de ayahuasca de pessoas que não são indígenas. E de maneira inadequada. Descaracterizada, né? Porque não tem representante. E sem o cuidado, o controle, né? Outro ponto que a gente também tem ouvido recentemente, Marília, e é uma oportunidade também a gente usar o podcast aqui para
né, levar essas informações. Né? Sobre as terminologias, né? Está recente aqui também, né, no próprio os governos do Estado, da União, coisas novas. Mas a gente queria ver um pouquinho, você falar pra gente sobre as terminologias. O que é mais correto para ficar, né, um uso adequado, enfim. A terminologia de índio é errada, né? Índio é errada. Não pode. Chamam de índio porque quando o Brasil foi descoberto, né? O descobridor do Brasil, que eu falo que ele não descobriu o que já tinha habitantes, já né? Existia, né? Ele achou que ele tinha chegado às Índias. Aí ficou índio. Aí como ele chegou e tinha os povos originários, ficou-se reconhecido por ele pelo nome de índio, né? Só que o termo certo é indígena, né? Tanto que agora a FUNAI antes era a Fundação Nacional do Índio, hoje ela mudou a Fundação Nacional do Indígena, né? Dos povos indígenas. E quando se... Então quer dizer, indígena em povos indígenas. Isso. Ou povos originários. Isso, ou povos originários também é correto. Adequados. É que quando se fala de povos originários, é povo originário daquela região. Então, o termo também está correto. Está correto. Está correto. E eu posso dizer povos originários representando os indígenas brasileiros? Sim, sim. Ele não representa só determinada aldeia? Não. Pode ser de forma geral. Pode ser de forma geral. E você é uma liderança, né? Os povos originários. O que você tem visto aí do que aconteceu agora recentemente das criações do Ministério, né, dos povos originários a nível nacional? Aí no Tocantins também tem uma secretaria, né? Sim. O que você viu aí, o povo, né, a comunidade, pro futuro, para vocês? Olha, pra gente foi motivo de festa esse ano, né? Foi motivo de festa e bastante alegria, porque foi na primeira vez da história, primeiramente, que a FUNAI ela vai ser, né, coordenada por uma indígena, que é a Joênia Apixana, né? E eu estive com ela mês passado lá em Brasília. E a gente percebe, assim, primeiramente, que vai ser uma luta muito grande para poder reestruturar tudo que foi desestruturado, né, dentro da FUNAI. Aí também com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, que está com a Soninha Guajajara. E agora a questão, a unificação dos dois, alguns territórios que não foram demarcados, a gente tem esperança que podem ser, o processo correr adiante, serem demarcados. Inclusive o de vocês, né? Inclusive o meu, né, do meu povo. E também a gente tem a deputada, que é a Celinha, né, Celinha Chacriabá, que ela é de Minas, mas que ela também ela é do movimento, uma grande liderança, e ela está aí, né, juntamente com a Joênia e com a Soninha, lutando por todos. E assim, pra gente é uma vitória muito grande, que a partir de que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e que a Joênia entrou na FUNAI, a gente está tendo já retorno de alguns estados, como aqui no Tocantins, que hoje a gente tem uma indígena, né? Na Secretaria dos Povos Indígenas. Eu vi essa e de lá também hoje a CESAI já vai ser representada por um indígena. Então tá tendo... Os indígenas estão sendo realocados em seus locais de fala. Aqueles que têm competências, que têm, né, já têm estudo e tudo. Porque assim, não adianta ser só liderança. Para mim, para uma pessoa ir para a CESAI, que é a questão da saúde indígena, você tem que ter uma formação também. Então, aqueles que são capacitados e que são lideranças já estão sendo já encaminhados em todos os estados para esses órgãos que são responsáveis pelos indígenas. Então, para a gente é uma grande alegria, porque é o local de fala da gente, né? Sim, abrir um espaço. E o caminho foi aberto, né? Então agora é hora do trabalho, né? Da integração. Você falou, né? E assim, eu imagino que essa situação no território é difícil, né? Desconfortável para vocês, assim, não tá demarcado. É muito difícil. Eu falo pelo meu povo hoje, por exemplo. A minha comunidade, ela fica a 38 km da Lagoa da Confusão, entrando já para a Ilha do Bananal. E teve uma cheia muito grande hoje que a prefeitura teve que tirar os indígenas da minha aldeia e levar para a cidade. Alguns ficaram na comunidade, que não quiseram sair, ficou umas 3, 4 famílias, e os demais estão em um local cedido pela prefeitura na Lagoa da Confusão. E o que acontece?
quando não está no tempo de cheia, o local que o governo colocou a gente é uma APP. Você não pode plantar. Você não pode fazer nada. E quando você fala governo, você está falando governo do estado? Ou... Sim, sim. Só o que é um APP? Só para a gente... Assim, porque área de preservação permanente. Na beira de um rio. É porque às vezes a gente vai conversando aqui, vai falando e para o pessoal entender. É uma área de preservação permanente. E então, a legislação fala que não pode plantar Não pode plantar, não pode tirar um pé de árvore para fazer uma casa, nada. O Código Florestal não permite. E o indígena também não pode fazer isso. Não. E isso é importante porque tem muita gente que acha que a lei não se aplica. Não, se aplica bonitinho. Pois é, para todo mundo. Não se aplica. Então, tá sendo muito difícil porque parte do pessoal hoje, que é da minha comunidade, eles já migraram para a cidade. Porque vai viver de quê? O indígena, ele vive da terra, né? E lá você não pode plantar, você não pode fazer nada. Então, partes estão hoje na cidade, estudando e trabalhando, esperando o nosso território ser demarcado. Ô Marília, no Código Florestal, você me corrige se eu estiver errado, né? Você está estudando aí os códigos. As reservas permanentes, né? Ela pode ser compartilhada, não pode? Assim, não poderia, por exemplo, uma tribo associar com outra tribo e deixar uma parte dentro da... para atender a legislação, aldeia, sabe? Uma etnia. Eu falei aldeia, né? Você falou tribo. Eu falei, tá errado, né? Tá errado, tá? Etnia. Eu sabia que o ato falho, né? Foi um ato falho. Aldeia, né? Comunidade. Você entendeu a minha colocação? No sentido assim, parte da tua aldeia contribuir com alguma percentagem, a aldeia e outra etnia, né? Próxima ou vizinha, que dá... ou é já isso que funciona? Eu não entendi direito a sua pergunta. É porque tem uma percentagem, né, da terra que precisa ser preservada, não é isso? Sim. Que, no caso, não pode usar. Sim. Que a lei se aplica a todos. Aí, me parece que eu tenho visto que pode ser somado, sabe? Pegar uma aldeia de um lado, dividir entre outras aldeias. Igual assim, se tem 10 fazendas, aí uma fazenda dá uma parte, somada a outra. Eu não sei se isso foi votado, se foi concluído, mas tinha essa ideia, sabe? De ser como se fosse a somatória destas áreas daria uma área que atenderia a legislação, entendeu? Eu entendi o que você quis falar. Você está querendo falar do crédito de carbono? Não, dessa área mesmo de proteção das matas. Não, porque assim, o território indígena... Mas pode ser também alguma coisa explorada ao carbono, né? Nos territórios indígenas, eles pouco mexem. Hoje no Brasil, os territórios indígenas, as comunidades indígenas, são as áreas que são mais preservadas. Então, já a área de preservação não toca. Então, não tem essa questão de unificar com outro território para dar um total X, não. É porque você poderia consumir um pouquinho, usar, não? Então, não porque proibir total. Porque a plantação que se faz das roças e tudo, são roças para alimentação ali da comunidade. Então, não tem necessário desmatar um grande território para depois ter uma área para somar. Não há necessidade disso. E essa área que é pequena, que você fala que está pequena, né? A área que a gente está? Essa que vocês estão cultivando, ela é pequena? Ela atende? Você falou que o Estado dá uma área na APA, né? O meu território hoje está em cima de um APP, né? Que é a área de preservação permanente. E foi provisório. Colocaram a gente lá enquanto o nosso território fosse demarcado, saísse a demarcação da terra. Só que o território, a gente não pode plantar nada. Porque uma APP, você não pode mexer em uma APP. É isso que eu tô falando, o espaço é pequeno, né? Não é que o espaço é pequeno. É porque áreas de preservação permanente, você não pode tirar um pé de mato, você não pode... então você tá num lugar proibido para fazer qualquer tipo de coisa. Você não pode plantar, você não pode mexer em uma APP. Ela tem que ser preservada do jeito que tá, entendeu? E aí o pessoal foi para a cidade, né? Você falou. Parte do pessoal hoje da minha comunidade...
nada lá, né? Estão na cidade, trabalhando, estudando, porque não tem como sobreviver em uma área que você não pode plantar, você não pode mexer em nada. Mas aí eles vão procurar emprego, diga assim, acabam trabalhando em coisas que não são da terra, né? Sim. Descaracterizou total. Descaracteriza bastante. A gente sempre fala assim que está sendo uma morte cultural. Entendeu? Está sendo uma morte cultural para o meu povo. E para vários outros povos também que não têm um território demarcado ainda, que estão sendo obrigados a viver nessa mesma situação. E a gente estava falando dos órgãos, né? Do Ministério e da Secretaria, e agora mudou a FUNAI, agora tem outro nome, né? Você falou? Qual que é o nome? Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Exato. E o que vocês anseiam de cara, assim? Primeiro a demarcação da terra, né? Isso é prioritário. Você tem já, assim, o que vocês estão querendo mais urgente? É a demarcação? O que mais? Porque o momento é oportuno. De início... Momento bem oportuno, para todos os povos, a demarcação dos territórios que não foram demarcados ainda e garantir que os territórios que foram demarcados, eles continuem demarcados, porque é uma grande luta em questão assim, de território, sabe? Parte de alguns governos que não são a favor dos povos indígenas, bancada ruralista, querendo... muita terra para pouco índio, esse tipo de coisa. Então, a luta hoje maior nossa é pela questão do território. E que possam explorar, assim, usar o território, né? Um tema que é bom tocar também, porque recentemente teve casos alguns povos, né? Sim, indígenas, que não teve uma assistência social adequada, saúde. Exatamente. Eu vi na reportagem que a nossa região também está em análise, né? Se está tudo bem, se está bem estruturado ou não. Você percebeu isso, assim, ou nós estamos numa situação diferente? Pra gente aqui, pra mim, né, que está mais nesse meio... Aí você pode esclarecer mais, porque você tem pra mim que está mais nesse meio, a questão da saúde indígena hoje está muito precária para cá, para o nosso estado. De forma geral também, de forma geral. Aqui também está muito precária. E principalmente com a questão... Eu não queria entrar nos méritos políticos para não dizer que eu sou A ou que sou B. Mas a questão... Vamos fatos. A questão política, ela deu uma quebrada bastante, mais ainda no orçamento da saúde que vinha para os povos indígenas, que era para CASAI. Então, algumas comunidades aqui do Tocantins estavam completamente desassistidas, total, em questão de saúde, largado. Questão no tempo da pandemia, teve muita morte de indígenas, não tinha carro para buscar na comunidade, não tinha remédio. Não tinha carro, o cadáver ficava lá. Né, a pessoa, né? Passava mal e lá mesmo. E disseminando, né? Disseminando. E não tinha medicação e assim por diante. Então, hoje ela ainda está bastante desestruturada. Pessoal que entrou agora, né, nos ministérios e tudo, eles estão tentando fazer essa estruturação e vendo como que vai fazer, né, para ficar de uma boa forma. Dar uma condição decente, né? Dar uma condição decente, porque está muito triste. Então, isso também é um apelo emergencial, vamos dizer, né, que a gente via cenas muito fortes. Sim, né? Saiu na mídia, né? Todo mundo. Não, todo mundo. Eu tenho uma curiosidade, porque você falou... Você estava falando, puxou um pouquinho da parte histórica e da chegada, da descoberta, né? Da tal da descoberta do Brasil. Como é que vocês enxergam isso, entendeu? Porque a história depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Tem dois pontos de vista, né? Tem. Contado por dois lados. Como é que você aprendeu isso? Como é que você enxerga isso? Assim, de tudo que aconteceu, né? Assim, eu sempre falo assim que a questão, né, igual eu falei há pouco, o Brasil ele não foi descoberto, foi invadido, né? Só que nessa invasão
a questão da escravização dos povos indígenas, da morte. Teve várias etnias que foram completamente extintas, né? E hoje, quando se estuda, que eu vim para a escola, que eu vim estudar, a questão que se fala assim, o Brasil foi descoberto, teve riqueza tal, e X. Não se fala muito do que aconteceu com a gente. Eu sei, porque os meus vem passando de geração das minhas próprias histórias, né? Eu sei o que aconteceu. E pra gente, hoje, disso, de muitos anos atrás, é o que a gente está lutando hoje, a questão dos territórios, que desde muitos anos a gente perdeu o território. A luta do meu avô, que meu avô é o cacique, hoje, pelo nosso território, já tem 40 anos. Tem 40 anos que chegou um fazendeiro que estava lá, tirou ele e os pais dele de cima da aldeia, matou parte dos indígenas, tiraram eles e jogaram no meio da cidade, botaram no caminhão. Ou saía ou morria. Depois, o que aconteceu? Fez todo um estudo antropológico, todo esse território foi nosso. Ok, se comprovou-se que aquele território daquela fazenda era nossa. Tirar a fazenda dali. Não tira mais. A fazenda que era nosso território hoje, ela não dá mais para indígenas viver lá em cima, porque ela foi completamente desmatada. Hoje lá é plantio de arroz e soja. Aí se colocaram a gente em cima de um território que é uma preservação, a gente não pode viver naquele território, e esperando a demarcação, os processos correndo anos e anos e anos e nunca chega. Então, o pessoal às vezes fala assim, mas vocês gostam de falar muito, desde quando o Brasil foi descoberto, vocês vivem remoendo essa história, mas claro, desde lá para cá é que a gente está tentando ainda ter alguma coisa, está tentando resgatar algum dos territórios ainda que se perdeu nesse processo. Então a história é uma luta constante. É uma luta constante. E é algo que não tem reparação histórica, não tem como, né? Não tem reparação histórica. São prejuízos que só vai ficar contando histórias e histórias, né? Do fato ocorrido, né? Lucas, um outro ponto que você queria, curiosidade você tem aí? Tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Voltando, vamos tentar levantar, né, novamente, aqui, animar um pouco. Voltando aos jogos, então, no caso, as modalidades aí que vocês têm, tem um futebol que acabou já sendo um esporte aí que veio do não indígena, né? Mas tem as outras modalidades aí do tronco, né? Que aí já são de origem, né? De origem indígenas. Do indígena. Corrida de tora. Agora, corrida de tora. Nessa parte aí, qual que tem uma atração assim, que feminina, participação feminina dos jogos? Todos os jogos vai... Da tora não, né? Sim, também. Também. Nossa, eu imaginei que não. Sim, e assim, mas o que eu ia perguntar, é uma tradição, assim, corrida de tora, por exemplo, tem muito tempo, o que vocês... Nossa, tem muito tempo, desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Porque o futebol foi integrado. O futebol foi integrado, mas essas outras modalidades é desde sempre, mas também não são de todos os povos. A gente colocou essas modalidades, o arco e flecha, a corrida de tora, o cabo de guerra, e a luta corporal, que são as 4 modalidades que são mesmo de troncos indígenas, né? São modalidades que estão incluídas nas culturas de todos os povos indígenas que estudam nos campos da UFT. Não são todos os povos que têm todas essas modalidades. O meu povo, a gente tem a corrida de tora, né? Mulheres e homens correm com a tora. Aí alguns outros o cabo de guerra, arco e flecha. Tora pesada, né? Tem um padrão, né? É isso que eu ia falar. É de 60 a 80 quilos. Só que aqui a gente vai diminuir um pouco os quilos, porque os indígenas, a gente tem a resistência. Eu corro com a tora de 40 quilos. Mas as meninas que não são não indígenas, elas não vão correr, elas podem... Não vai machucar. Você aguenta, Alex, correr com... Não é porque eu tô fazendo academia. Então elas podem adquirir uma lesão, né? Porque elas não têm esse costume, né? Não é pouco, né? Então a gente vai diminuir um pouco a quantidade de quilos para poder os não indígenas poderem competir. E os homens... Também, abaixo de 60 quilos eles vão... Os homens, no geral, é 60 a 80 quilos. Mas vão diminuir para eles também. Vão diminuir para eles também. Então os indígenas vão... Já vai ganhar, né? já estão os primeiros lugares já estão reservados.
Bem, acho que nós vamos agora deixar mais na parte final dos comentários gerais, fazer um apelo para as pessoas participarem do jogo, enfim. Deixar você agora novamente com a palavra para abordar pontos que a gente não falou, não lembrou. Talvez contar uma história que você queira fazer. É só uma fase para a gente tratar sobre isso. Algo que a gente não falou e que você tem vontade de falar. Poxa, eu imaginava que eles iam perguntar tal coisa, estou louca para falar e não falei. Não falou. Vamos fazer agora, entendeu? Mas o interessante é que tudo que eu imaginei que vocês iriam perguntar, vocês perguntaram. Então foi bom, né? Não foi bom. Porque no geral, geralmente a curiosidade são as mesmas. São as mesmas. São as mesmas curiosidades. É o que traz. Então fica... passou, né? Passamos todos. Mas uma mensagem que você queira falar. Eu só gostaria que o pessoal viesse participar dos Jogos Indígenas, assistir, conhecer de perto um pouco da nossa cultura, um pouco da cultura de cada povo, que não vai ter só uma etnia aqui, são diferentes culturas, né? E para se ter mais essa integração, ver que indígena também não são todos igual, algumas pessoas acham assim, mas você tem cara de índio, acha que a gente é tudo clone um do outro. Então que indígena não é só esse estereótipo, né? Que cada etnia uma pessoa é diferente da outra, tem cultura diferente da outra. E no mais pedir para as pessoas que elas busquem mais conhecer sobre a própria história do Brasil. Por causa da questão do preconceito, que às vezes ele dói bastante, né? Então, buscar conhecer e participar também dos nossos jogos. E é um momento oportuno, porque quando tem um evento como este, a temática está posta, né? Sim. Então, como você disse, se você integrar a sociedade, vir até ao UFT nos dias 5 e 6 de maio, ver esses jogos, participar da feirinha que vai ter, né? Das artes que vão ser expostas. Apresentações. Então, é um momento de cultural que engrandece muito, porque, particularmente, eu já fui na feira, né, que você fez no ano passado, né? Acho que foi ano passado. Eu lembro como foi bacana, tem muita arte ali, muita história ali, muita dedicação, né? E eu aprendi muito. Aí depois tivemos, junto com o Lucas, tratando sobre o tema com a professora da Unirg, né, Marcelene, também nós crescemos muito. E agora, eu lembro que na ocasião lá, a professora falou, tem que trazer um indígena, né? Para falar. Um indígena, para falar. E esse momento chegou. Você está aqui e nós estamos bem felizes por você ter vindo aqui. E eu mais feliz ainda pelo convite, é muito bom. É sempre bom a gente ter espaço para falar sobre a nossa cultura, falar sobre o outro lado da moeda, né? A gente estava falando sobre 2 pontos de vista diferentes, sobre as pessoas conhecerem mais, e eu fiquei muito feliz mesmo, agradecida pelo convite de vocês. E sempre que tiver novas ações, né? Aqui o endereço é aqui, né? Sim. Rua Badejos. E é o UFT para a gente conversar e divulgar, né? Lembrar que Lucas daqui a pouco vai dar um recado de divulgação, né? E vai levar esse conhecimento para mais gente. Então, isso aí. Muito obrigado, Marília, por nos atender. Só confirmando, Marília, os dias dos jogos... 3, 4 e 5 de maio, na primeira 3, 4, semana. 5 de maio. Isso. Tá. Muito bom. Beleza? Agora é com você. Marília, muito obrigado. A gente gostou muito, a gente agradece pela presença, tá? E assim, é sempre bom. Eu acho legal isso no podcast, que a gente aprende, né? Ponto de vista do outro, exatamente, né? Outras situações, outras culturas. Corrige umas terminologias. Corrige muita coisa, né? Que a gente aprendeu errado. Mas pelo menos a gente tem intenção de falar certo. Porque nós aprendemos desde... e estava sempre aprendendo. A gente aprendeu, como você falou, né? A gente vai aprendendo daquele jeito, né? E assim, eu acho interessante também a questão dos jogos, como você falou, a parte cultural, essa parte do esporte, né? Que está integrando o pessoal. Sempre o esporte está no meio. Sempre o esporte está no meio. A parte cultural, que é importante também, que eu sinto falta aqui em Gurupi, às vezes, sabe? De mais
eventos culturais, assim. Aqui é bastante pobre, né? A questão assim, de eventos culturais. Aqui é muito igual. Os eventos assim, são muito iguais. Aí quando tem, a gente tem que aproveitar. Né? Vamos fazer o próximo encontro Jogos Indígenas lá no Shopping Center. Ué, vamos. Né? Sair da universidade pra lá, todo mundo vai. Pelo menos vai passar, vai parar pra ver o que é. O que tá acontecendo. Até pegando, Alex, porque Nordeste a gente tem muito disso, né? Lá no Piauí sempre tem, todo ano festa junina, essas coisas, então essa parte cultural pega muito, forte, né? É muito e forte. aqui eu sinto... Mas aos poucos não melhorando isso. Mas é isso mesmo, vai incrementando, vai mudando. E assim, novamente, agradecer, tá? Infelizmente a entrevista está chegando ao fim. Posso? E você quer falar novamente as redes? Né? Quer falar novamente as redes sociais? Meu Instagram é mcraô e lá tem parte das minhas artes que eu faço, tem a questão também do meu trabalho espiritual e do meu outro trabalho de massoterapia. Então, pessoal, me adicione lá, me sigam lá. Muito bom. E vamos trocar ideia. Faz barulhinho. Um barulhinho aqui, né? Deixa eu ver o cachimbo aqui. Você vai fumar o cachimbo, Alex? Não, só tô Esse cachimbo é feito de quê, Marília? Desculpa. Esse é de angico. De angico? Angico. Ah, porque esse tronco... bonito, né? Bem bacana. Certinho, muito bom. As informações. E para finalizar aqui, pessoal, então as redes sociais, né? Agradecer também, mas as redes sociais do podcast Fala Consciência, no Instagram Fala Consciência PDC e no YouTube canal Fala Consciência também PDC. Lembrando, segue o Instagram, se inscreve no canal, né? Dá força aí pra gente, comenta, manda pergunta também pra gente, né? Que aí a gente responde depois, tá? E as parcerias que são antes de você falar da parceria, né? falar da importância de seguir no YouTube, porque o episódio tá total lá, todos estarão lá. Então, além de assistir, tem que registrar para dar um joinha, escrever tal. Por quê? Porque aí toda vez que tiver novos episódios, né, Lucas? O próprio YouTube joga para você. Já vai avisando, né? Então, realmente, todo mundo fala isso, mas é relevante. É importante. É importante. O do Tavares, por exemplo, teve muitas visualizações. Sim. Sempre quando eu abro lá no YouTube, vem ele. Entendeu? Então, por quê? Porque está aumentando. Então, é bom enfatizar isso. Assistir e inscrever, né? Principalmente no YouTube. E obviamente, a gente imagina que já fez no podcast no Instagram. Exatamente, que o episódio completo tá no YouTube, né? Vai ficar e no Spotify também. Spotify porque tem gente, Marília, que gosta de malhar e escutar. E é interessante o Spotify. Também Lucas fez lá um segmento, né? Eu só não gosto de malhar, né, Lucas? Mas escutar de ouvir eu gosto. Não de malhar no microfone. Outros um dia vai, porque semana passada veio aqui o pessoal do Foco Fosse Fé, grupo de corrida. E marcou com ele. Terça-feira já tá comprando tênis para poder correr na cidade aí, sabe? Eles vieram, a gente tem que ir. Tem que retribuir. Beleza. Quer falar mais uma coisa, Marília? Fica à vontade. Você falou de tudo então, né? As parcerias, agora eu ia falar das parcerias. E a gente agradecer, é claro, a própria UFT, né? Que permitiu essa estrutura, né? A realizadora aqui do projeto. O apoio também do curso de jornalismo da Unirg, que está dando todo o suporte, né, nos auxiliando. Wesley Barbosa. Wesley Barbosa. Sempre presente. Representando a Unirg. E a Rádio Unirg FM, né, 95.9, que nós estaremos toda segunda-feira, às 20 horas, transmitindo também na rádio. Beleza? Então, segunda-feira já tem lançamento, né? Na 95,9. Isso aí. Um abraço ao pessoal lá da 95,9. E é isso aí. Abraço, pessoal, e valeu. Marília, muito obrigado. Até Eu que agradeço. uma próxima oportunidade. Até a próxima.